Olá, o meu nome é Pedro, e o que eu vou contar aqui aconteceu com um homem que era amigo do meu bisavô. É chamado de Ramírez. Foi até um grupo de pessoas que estavam por lá em volta e horas olhando para o nada. Eu fui me arrumar para dormir. E quando, de repente, os cachorros da vizinhança começaram a latir, uivar, e alguns começaram a choramingar de medo. Naquela hora me deu um frio na coluna e uma vontade de me esconder. Porém, eu havia jurado para mim mesmo que olharia para aquilo. Eu fui devagar pela janela e lá estava aquela criatura monstruosa, no mesmo lugar que eu vi anteriormente. Aquilo olhou para mim, deu um uivo assustador que até paralisei de medo. Então, a coisa saiu correndo numa velocidade extraordinária. No dia seguinte, o jornal noticiava que uma mulher havia sido encontrada morta. E então, eu fui para o departamento de polícia e dei um ultimato ao policial Ramírez. Eu disse a ele que se ele não fosse investigar aquilo que tinha dito a ele, e que se ele não fosse fazer isso, eu falaria para todos da cidade e contaria tudo o que eu havia visto. Mas isso só deixou ele com mais raiva, e então ele me expulsou da delegacia. Eu estava pensando se ia falar mesmo aquilo para as pessoas, mas deixei isso de lado, pois eu lembrei de que era um psicólogo e que deveria ajudar as pessoas a enfrentar os seus traumas e medos, e não dar mais medos a elas. Depois de algumas horas, naquela tarde, um guarda de rua foi até a minha casa. Ele disse que o seu Ramírez queria conversar comigo. Então eu fui lá. E quando eu cheguei lá, o delegado Ramírez disse que queria me mostrar algo. Ele me levou até uma cela, e naquela cela eu vi o seu João, o dono do mercadinho. Ele estava preso e algemado, e ele estava muito assustado e chorando e muito perturbado com algo. Então o seu Ramírez me disse que ele confessou ser o tal assassino e que ele queria me contar alguma coisa. Então eu perguntei para ele, e ele, chorando de desespero, logo respondeu: "Olha, eu sou um monstro que está matando as pessoas. Um monstro que você, Cláudio, viu na janela do seu quarto. Eu sei que não vai acreditar em mim, mas eu juro que nunca queria ser aquela fera. Eu não queria ser aquele monstro, eu juro." E então o seu João caiu em choro de desespero, e ele estava muito assustado. Estava dizendo a verdade. E então eu perguntei como eu poderia ajudar a tirar aquela maldição do corpo dele. Mas ele não me respondeu, apenas continuava chorando. O seu Ramírez me disse para eu deixá-lo em paz, e me levou até a porta da delegacia, se desculpou por não acreditar em mim, e disse que eu voltasse um pouco mais tarde, pois aquela noite ia ser lua cheia, pois ele queria ver com os próprios olhos o lobisomem. Bem, eu falei que não viria, pois já tinha provado que eu falei a verdade. Mas o seu Ramírez disse que nem ia para casa, porque queria ver o bicho nos olhos. Então eu ignorei o fato e fui para a minha casa. No dia seguinte, eu fui direto para o departamento de polícia. E quando eu cheguei lá, uma multidão de pessoas estavam em volta da porta, e eu logo pensei no pior. Olhei para a porta e ela estava caída no chão. Então eu olhei para dentro, e lá estava o corpo do seu Ramírez todo dilacerado. A cela que o seu João ficava estava destrancada. Então pensei que talvez o seu Ramírez destrancou a cela, e o seu João se transformou na criatura e logo matou ele. Voltei para casa muito preocupado, pois a fera estava solta e ela sabia quem eu era e onde eu morava.
Então, eu tinha que sair o mais rápido possível daquela cidade. E se fosse possível, até sair do estado de São Paulo. Eu ia para a minha cidadezinha, ia buscar a minha família e ia embora dali. Mas logo depois que eu arrumei as minhas coisas, eu ouço alguém batendo na porta. Eu fui lá ver e era o seu João. Ele se ajoelhou chorando e, muito assustado, agarrou as minhas pernas e implorou por perdão. E disse para que eu ajudasse ele a se livrar daquela maldição. Ele disse que conhecia uma benzedeira que talvez poderia ajudá-lo. E então lá fomos nós até essa tal benzedeira. E quando chegamos lá, expliquei tudo a ela. E ela sabia exatamente o que fazer. Ela amarrou ele com umas correntes de prata e colocou vários cadeados para segurar a fera quando ele tivesse se transformado. A noite caiu e a lua estava cheia, e o seu João começou a se contorcer, gritar de dor e a ter convulsões. Até que, por fim, eu vi que ele já tinha virado a criatura. A benzedeira logo chegou com uma panela de água fervente misturada com ervas e jogou naquela fera. E logo o seu João voltou ao normal e caiu no desmaio. De manhã o seu João acordou e viu o que tinha acontecido, e que não estava sentindo a presença do espírito maligno. Chorou de alegria, me abraçou e agradeceu por ajudá-lo. A benzedeira nos deu o conselho de não contar a ninguém sobre o que aconteceu, pois as pessoas poderiam matar ele por vingança, e que aquilo deveria continuar o mistério que sempre foi, e que só eu e o seu João e ela saberiam disso. Bem, concordamos em manter segredo. Depois de um certo tempo, eu fui lá perguntar a ele o motivo dele ter virado aquele monstro. Ele me disse que isso tinha sido culpa dos tios dele. Ele me contou que os tios dele mexiam com magia negra, invocações, e que também eram satanistas. E foi então que ele me disse algo. Olha, certa vez os meus tios começaram a ficar gananciosos e queriam ganhar lucro a qualquer custo. E foi aí que decidiram invocar um espírito para que ele pudesse lhes dar muito dinheiro. Só que tinha um porém. Aquele espírito só daria o dinheiro se eles lhe dessem um hospedeiro jovem com saúde. E como eu era o mais jovem da nossa família, os meus tios nem pensaram duas vezes e me escolheu. Foi então que eu vi que nem todos os lobisomens são aquela criatura porque querem. Seu João era mais uma vítima de um ritual satânico. Fiquei muito perplexo com aquela história, e eu via nos olhos dele que ele sofria por matar aquelas pessoas. E o mais intrigante era o que os tios dele fez. E aquilo continuou o mistério que sempre foi. Mas somente eu sabia ao certo o que de fato aconteceu. Boa noite. A seguinte história aconteceu em uma estrada aqui de São Paulo e é verdadeira. Acontece que quando eu tinha uns 8 anos, naquela época, a minha mãe frequentava um terreiro de Umbanda na antiga cidade em que morávamos. E como nos mudamos de lá, sempre tínhamos que fazer uma pequena viagem de 1 hora até o nosso destino. E sempre viajávamos à noite, porque era mais tranquilo. Pelo menos era o que ela dizia para mim. E como nós não tinha carro, a minha mãe sempre pedia que alguém nos levasse.
Sim, nós, pois ela nunca gostou de me deixar sozinha, mesmo que fosse com os meus avós. E eu também nunca gostei. E como ela havia se divorciado do meu pai há 2 anos, eu sempre gostava de ir com ela para todos os lugares. Bem, daquela vez foi um amigo dela que se prestou ao serviço. Então fomos de madrugada, lá por 1 hora da manhã, pois era esse horário que começavam os trabalhos no terreiro. Chegamos bem, como de costume. Eu adorava, pois depois dos trabalhos no terreiro sempre tinha uma festa. Bem, era assim que eu chamava. Nós comia, bebia e cantávamos muito. Na hora de voltar, lembro-me vagamente de ter visto a minha mãe conversando com a dona do lugar, a mãe de santo. Ouvi pouca coisa, pois eu era uma criança e estava com muito sono. Mas ouvi a mãe de santo dizer algo sobre um homem que estava ali mais cedo, e sobre ele pertencer a um grupo de criaturas imundas. E ele veio até ela pedir um trabalho de proteção. Mas quando este homem entrou no terreiro, a mãe de santo percebeu que lá fora havia cerca de uns 20 homens esperando ele. E todos usavam capuz preto e estavam escondidos, e alguns disfarçados de animais. Ela disse que estava muito nervosa, pois foi a primeira vez que viu algo assim em toda a sua vida. E disse também que era para minha mãe tomar muito cuidado nas estradas. Bem, voltamos pela mesma estrada, porém não no horário de sempre. Por algum motivo, a minha mãe quis voltar quando ainda estava escuro, e não de manhã cedo como de costume. Bem, a noite estava calma, tipicamente de cidades interioranas, e não havia uma pessoa sequer nas ruas. Eu dormia encostada em minha mãe, ouvindo vez ou outra a conversa que ela mantinha com seu amigo para não pegar no sono. Acordei de repente quando chegamos à entrada da cidade e vi a estrada totalmente escura, somente a luz dos faróis iluminando o chão de terra batida. Então falei algo com a minha mãe, que não me lembro agora, e em seguida voltei a olhar para a estrada. E como que por encanto, ela e o amigo dela e eu vimos dezenas de cães negros, dezenas mesmo, que apareceram do nada e cobriram toda a pista. E eles estavam a poucos metros de nós. Porém, não eram cães normais. Eles eram enormes, quase do tamanho de um boi. Eram de pelagem negra e olhares assustadores. Não deu para reparar direito nas feições daquelas coisas, pois não deu nem tempo de frear a enorme picape em que estávamos. Então, o tio Zé jogou o carro que quase capotou para o meio do mato e batemos em uma árvore. Por bem, não nos ferimos, mas quando olhamos de volta na estrada, não havia mais nada lá, nenhum cão, nada mesmo. E quando saímos do carro, percebemos um forte cheiro de carne podre. E me lembro da minha mãe comentando que havia também um cheiro de enxofre. Bem, eu era criança e nunca vi enxofre na vida. Uma coisa todos nós tínhamos certeza é que aquilo não era nada de bom. Parecia que foi uma ilusão. Porém, todos nós tínhamos visto aqueles animais na pista, todos com pelagem negra, olhos vermelhos e assustadores. Bem, e como puderam sumir tão rápido? A única coisa que sei é que quando a minha mãe retornou no terreiro e conversou com a mãe de santo, ela disse o seguinte:
Pode ficar tranquila, que o que você viu não vai mais te incomodar. Eles pegaram o que queria e agora foram embora para sempre. Boa noite. Olá, Rafael. Me chamo Albert e moro na Bahia, numa cidade na região metropolitana de Salvador. Tenho 25 anos e este relato que irei contar será bem curto. E se passa comigo e com o meu primo, na época em que eu tinha 9 anos e ele 11. Certo dia, estava eu na casa da minha madrinha, num bairro pequeno de uma outra cidade. Bem, eu havia cochilado no sofá e quando acordei já era meia-noite em ponto. Não havia ninguém em casa naquele momento e eu não sei bem o porquê e onde eles estavam. E foi quando que eu saí na rua para procurar minha mãe. Fui na casa da vizinha, que também é minha tia. O meu primo atendeu o portão e disse que ela não estava lá. E então ele disse que iria procurar comigo. Saímos para procurar ela e fomos até uma esquina. E àquela hora não tinha absolutamente ninguém na rua, somente nós dois. A esquina fica cerca de 40 metros de onde o meu primo mora. E aquela esquina dava de cara para duas ruas, e uma delas é sem saída. E no final da rua tem um terreno que dava para um terreiro. O lugar só tinha mato e estava bem alto. Fomos até a casa do lado deste terreno e perguntamos ao vizinho se ela estava lá. Bem, até hoje nos perguntamos o que fomos fazer lá naquela hora da noite. Até porque a minha mãe não costumava ir para aquela rua. Ou seja, nós tínhamos quase certeza que ela não estava lá. Mas mesmo assim, fomos só para ter certeza. O vizinho nos respondeu dizendo que ela não estava lá. E depois adentrou a sua casa. Novamente nós agradecemos e nos viramos para voltar para casa. E foi quando ouvimos um assobio intenso e contínuo. O assobio não pausava e nunca tínhamos ouvido um assobio tão estranho como aquele. Foi então que eu perguntei ao meu primo se ele também estava ouvindo, e ele disse que sim. Mas quando olhamos em direção daquele pequeno terreiro com o mato bem alto, foi aí que vimos um ponto vermelho bem no meio do mato escuro. Parecia um olho penetrante, parecendo nos chamar para ir até ali. Bateu uma curiosidade de ir até lá para saber o que era, mas o medo que a gente sentia era muito maior. E também não havia ninguém naquela rua. E por isso o medo aumentou bastante. O meu primo logo começou a correr. Então eu acompanhei ele e nunca corri tanto na minha vida. Até hoje eu me intrigo com este ocorrido, pois parece que nós fomos atraídos por aquela coisa. Pouco tempo depois, descobrimos que a minha mãe estava na casa da minha outra tia, que fica a mais ou menos 10 metros da casa do meu primo. Soubemos um tempo depois que os donos daquele terreiro eram adeptos da religião Quimbanda e costumavam praticar os seus rituais ali. Boa noite.
Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Maurício, tenho 23 anos e moro em Pernambuco. O que vou relatar aqui foi uma coisa horrível e assustadora que ocorreu comigo, e eu nunca mais vou me esquecer. Bem, vamos ao relato. Eu confesso que sou uma pessoa tímida, e sempre tive vergonha de mim porque me achava feio, e ver os meus amigos tudo namorando e eu segurando vela me deixava bem deprimido. Eu sempre fui mole e nunca tive coragem para me declarar a uma mulher. E era isso o que eu mais queria na vida, era ter uma namorada. Mas como mencionei, eu me achava feio demais para ter uma namorada. Certo dia, em um final de semana, eu saí para tomar uma cerveja sozinho em um bar meio isolado da cidade. E quando eu cheguei no bar, eu pedi uma cerveja artesanal que só tem aqui em Pernambuco. Me sentei à mesa lá fora, pois estava muito calor, e comecei a beber. Naquele lugar só havia o bar de estabelecimento. Era um ponto afastado da cidade, onde só havia mato e a estradinha de terra. Porém, naquela rota, passava muitos viajantes e comerciantes que quase sempre estavam exaustos de cansados ou com muita sede. Então, aquele bar era o ponto ideal para se acomodar, tomar uma gelada e comer uns tira-gosto. Fiquei ali fora bebendo e admirando a paisagem, e as horas foram se passando. Então, eu pedi ao dono do bar que me trouxesse outra cerveja. Me lembro que havia poucas pessoas ali. Era somente o dono do bar que conversava com um cliente próximo ao balcão, e eu ali fora me refrescando com uma gelada. Alguns minutos se passaram e logo chegou uma mulher muito bonita. Ela era linda demais, e logo de cara eu fiquei encantado com ela. Ela sentou-se sozinha em uma mesa próximo à minha, e eu, muito tímido, fiquei a olhando de canto. Bem, me deu muita vontade de chamá-la para vir à minha mesa, para me fazer companhia. Porém, eu não tinha coragem suficiente a esse ponto. E foi quando ela olhou para mim da outra mesa. Ela também tomava uma cerveja e deu um sorriso de canto para mim. E eu virei a cara de vergonha. Então ela se levantou e veio até mim. Perguntou se podia se sentar. Eu, ainda abismado, disse que sim. Então ela se sentou e ficou puxando conversa. Ela se apresentou como Samara e disse que tinha 30 anos e que estava à procura de um namorado. E em seguida perguntou se eu não queria ser o seu namorado. Aí eu falei: "Nossa, mas tão rápido assim? A gente mal se conhece." Ela então disse que se apaixona muito rápido, ainda mais por alguém tão bonito como eu. Bem, eu disse a ela que sim, que eu queria namorá-la, mas agora seria bom se nós se conhecêssemos um pouco mais. Então, ficamos ali tomando algumas cervejas e conversando. O dono do bar, o seu Tião, costumava ser muito carismático comigo, sempre que eu ia em seu estabelecimento. Mas assim que a Samara se sentou à mesa comigo, ele começou a me olhar estranho e fechou a cara. Tudo bem, eu achei que ele deveria estar com ciúmes, pois a Samara era uma loira muito bonita. Era por volta de 17 horas. Então a Samara se levantou e foi ao banheiro. O seu Tião aproveitou a ausência da moça para vir falar comigo. Ele me mandou tomar cuidado, pois aquela moça
queria se aproveitar de mim. Então eu perguntei a ele: como assim, seu Tião? Como assim se aproveitar? Olha, essa moça é uma pistoleira desavergonhada, homem. Os planos que você tem pra ela são os mesmos que ela tem pra você. Perguntei ao Tião que planos eram esses que nós tínhamos um para o outro, pois ele estava sabendo demais. Então ele disse: você tem plano de comer essa rapariga, mas é ela que vai te comer, homem. Acorda pra vida, miserável. Essa moça vira bicho e tá te atraindo pra uma armadilha, cabra. Agora eu já estava entendendo tudo. Disse ao Tião que ele era um cabra véi safado, que tava com ciúmes porque uma mulher tão bonita estava interessada por mim, e que ele tinha que procurar uma véia pra ele e não ficar de olho na mulher dos outros. O Tião ficou enfurecido e disse: que sujeito atrevido é tu, hein, cabra safado? Vê lá se alguma mulher vai te querer, homem. Tu é mais feio que o chupa-cabra. A mulher pra querer ficar com tu tem que estar maluca das ideias. Cê é um cabra tão feio que quando você nasceu, a sua mãe te dava comida era no estilingue, seu safado. Eu e o Tião começamos a discutir, mas logo a Samara chegou e ele se afastou. Ela fez uma cara de brava para ele e perguntou quanto ficou a conta das cervejas. Pro meu espanto, ele disse que não era nada. Então a Samara me chamou, eu a coloquei na garupa da bicicleta e fomos embora daquele lugar. Paramos um pouco à frente para descansarmos. Então aproveitamos a sombra de um pé de jequitibá e lá ficamos conversando até tarde. Perguntei a ela se não podíamos ir para a sua casa, pois eu morava com a minha mãe. Então não ficaríamos muito à vontade lá em casa, mas em outra ocasião eu a levaria para conhecer a minha família. Então ela disse que tudo bem, que como ela morava sozinha, iria me levar para a sua casa, e lá ficaríamos bem à vontade. Então seguimos rumo à casa dela. Saímos do mato, entramos numa estrada de terra, andamos por mais meia hora, a pé de mãos dadas, e daí entramos em uma trilha que só tinha mato fechado ao redor. Eu perguntei à moça aonde ela estava me levando, pois eu achei que íamos para a casa dela. Então ela disse: mudança de planos, lindo, mas fique calmo que é surpresa. Tem uma casinha abandonada ali perto e a gente vai ficar sós. Eu olhava a hora no meu celular e já eram 8 horas da noite. E foi quando, depois de andar mais 20 minutos, chegamos em uma casinha abandonada que ficava um pouco depois da trilha. Entramos na casinha e fomos para o quartinho. E lá tinha um colchão velho. Ela me perguntou se eu tinha camisinha. E eu falei que não, pois nunca imaginei que usaria isso um dia. Então ela disse que assim era bem melhor, pois ficaria mais emocionante. Eu estava muito empolgado e nem estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Deitamos no colchão e começamos as loucuras. Ela parecia ser bem experiente no que fazia. Transamos loucamente e após terminarmos o primeiro round, eu fiquei ali observando a sua beleza. Mas logo me veio um pensamento à mente, que aquilo não estava certo. Eu era muito feio para ficar com uma mulher tão linda como aquela. E foi aí que comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Então
Eu logo disse a ela que eu não tinha dinheiro para pagar por aquela noite de prazer. E que se por acaso estivesse comigo por interesse, que podia tirar o cavalinho da chuva, pois eu era pobre. Samara começou a rir e disse que eu era um fofo e podia ficar tranquilo, pois ela não me faria sofrer muito. Achei que era alguma piada de duplo sentido dela. Então, ela logo disse que precisava fazer xixi e que era para mim a esperar ali no colchão que ela logo voltava. Falei que tudo bem, que a esperava sim. Então, ela foi até o mato que ficava atrás da casinha. Mas de repente, começo a escutar uns estalos estranhos, como se fossem de ossos se partindo, misturados com gemidos. Então me levanto e pela janela eu coloco só a cabeça para olhar o que eram aqueles barulhos estranhos. E quando olhei, eu senti um arrepio forte e um medo tremendo tomar conta de mim. Encostada na parede do lado de fora da casinha, próximo ao quarto onde eu estava, aquela mulher bonita que eu conheci no bar, agora se transformava em outra coisa. Os seus olhos brilhavam como os olhos de um lagarto, e ela colocava a língua para fora, e a sua língua parecia a língua de uma cobra, de tão grande que era. A sua boca se rasgava de canto a canto do rosto, e as suas orelhas caíram, tomando a forma de 2 buracos. A sua pele estava em um tom verde, como se tivesse escamas que brilhavam. Eu fui andando para trás devagarinho até a sala daquela casinha. Então abri a janela e saí correndo só de cueca. Eu rezava e pedia proteção a Deus. Mas de repente eu escuto um grito, como se fosse um chiado, e seguido de um barulho de chocalho, como as cobras cascavéis fazem. Olhei para trás e não via nada, mas escutava o mato se mexendo à minha volta. Então continuei correndo o mais depressa que eu pude. Eu corria por uma trilha dentro da mata, e logo um pouco mais atrás de mim, saiu uma cobra gigantesca. Aquilo deveria ter de 4 para 5 metros de comprimento. E para minha surpresa, aquela coisa não era totalmente uma cobra, pois no corpo daquele réptil asqueroso tinha características da Samara, como cabelos, seios e braços. Porém, da cintura para baixo, aquela coisa era totalmente uma serpente. A coisa vinha rastejando atrás de mim, e com aquela voz horrível que fazia o som de um grunhido e também aquele som de chocalho. Eu, correndo desesperado, continuava rezando muito, e foi aí que eu tropecei e caí. A criatura vinha rastejando atrás de mim, e quando eu olhei a distância que ela vinha, era mais ou menos uns 6 metros. A coisa era tão rápida que logo me alcançaria em questão de segundos. Mas eu mesmo que mancando, consegui correr. Cortei o mato fechado, me furei de espinhos, e logo que eu vi um rio, eu pulei e o atravessei. E já do outro lado da margem, eu continuei a correr. A criatura atravessou o rio muito rápido, e quando chegou do outro lado da margem, onde eu estava há segundos atrás, a coisa gritava com aquela voz distorcida e assustadora, e gritava palavras ameaçadoras contra mim. Eu estava exausto, mas corri muito, até que saí na estrada de terra, e lá tinha algumas casinhas,
umas habitadas e outras não. Cheguei em uma delas e bati a porta pedindo por ajuda. Um casal de idosos abriu a porta para mim e eu entrei chorando e desesperado. Eles me viram naquele estado e mandaram eu me sentar no sofá e contar o que estava acontecendo. Então contei a eles que tinha um bicho atrás de mim. Então o senhor olhou pela fresta na janela e pôde ver um vulto de uma enorme serpente rastejando dentre o mato e a estradinha. A senhora me deu uma bermuda do seu marido para que eu vestisse e também uma garapa de cana. E foi aí que eu fui me acalmando. E foi quando o senhor disse que aquela era uma sucuri das grandes. Então eu contei a ele que não era uma sucuri, e sim uma mulher que virava cobra. Contei a ele todo o ocorrido e eles acreditaram em mim. A senhora disse que eu poderia dormir lá aquela noite, e no outro dia cedo o seu marido me levaria para casa. E eles também me aconselharam a nunca confiar nesse tipo de mulher, que já quer namorar no primeiro encontro. E o que eu vi foi um tipo de mulher que vira bicho, e que se eu não tivesse agido rápido, eu viraria a sua refeição. Pois a mulher cobra arruma arapuca para os homens, para assim poder se alimentar deles. Elas fazem assim como as aranhas viúva negra faz com o seu marido após o acasalamento. E era isso o que essa mulher queria fazer comigo. No outro dia, ele me levou para casa. E quando eu passei pelo bar do Tião, ele me disse que ficou preocupado comigo, pois todos os seus clientes do bar que saíram com aquela mulher nunca mais retornaram para o bar. Então, ele teve medo que o mesmo acontecesse comigo. E por isso, ele me deu aquela bronca quando me viu com a loira. Contei toda a história para o Tião e ele acreditou. Tanto que até fechou o bar de vez e vendeu o estabelecimento. Daquele dia em diante, eu nunca mais vi aquela mulher. Porém, vez ou outra, pessoas relatam ver essa sucuri gigante na mata e dizem que se parece muito com uma mulher. E alguns até arriscam a dizer que essa sucuri conversa com as pessoas do alto de um jequitibá, tentando atraí-los com uma voz sedutora. Mas assim que as pessoas veem que se trata de uma cobra falante, elas logo correm. Bom, eu só sei que eu não sou nenhuma Eva para ser enganado por cobra falante. E o dia que eu me deparar com essa criatura novamente, eu juro que lhe arranco a cabeça no facão. Boa noite. Galera, aqui é o Fael do Elite Oculta. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa criatura que é a mulher cobra. Porém, a pessoa que me mandou o relato, ela me mandou o link da matéria também. Eu vou estar deixando o link da matéria aqui na descrição do vídeo. Então, vocês clicam aí e assistam a matéria da mulher cobra. O título da matéria é "Moradores da pequena cidade afirmam que mulher cobra aparece na região". Então, quem tiver interessado, clique aí no link e dá uma lida na matéria. Boa noite. Olá, me chamo Rogério e moro em Pirassununga. Este relato que vou contar agora aconteceu com o meu tio,
E este fato aconteceu no ano de 2000. Na época, eu tinha 7 anos. O meu tio estava indo pescar e chamou o meu pai. Mas o meu pai não pôde ir naquele dia. Então ele pegou a sua bicicleta e foi sozinho mesmo. O meu tio costumava pescar muito em lugares diferentes. Muitas vezes ele acampava na frente do rio e ele adorava pescar. E durante a noite, ele decidiu então ir na Ponte de Ferro, onde tem um lago bem grande. E a região onde este lago fica é a uns 6 quilômetros de distância de nossa casa. E os últimos 2 quilômetros é estrada de terra fechada por um milharal dos dois lados. Quando deu umas 11 horas da noite, o meu tio chegou em casa muito pálido, assustado, ofegante e parecia bem cansado. Todos ficaram preocupados com o estado dele e perguntaram a ele o que havia acontecido. E aí então ele contou. Ele disse que estava pescando quando escutou um barulho estranho nos arredores, mas parecia algo caminhando em volta dele. Estava o cercando, mas o meu tio não deu bola e continuou pescando. Mas de repente o barulho aumentou. E aí ele ficou preocupado e começou a olhar em volta com mais atenção. E pôde ver uma sombra correndo por entre a mata. Um detalhe era que aquela noite era uma noite de lua cheia. Aliás, segundo o meu tio, a lua parecia iluminar mais do que o normal. E foi aí que ele viu algo. O que ele viu parecia ser um cachorro, mas um cachorro negro e muito grande. Aquela criatura começou a urrar e a correr atrás dele. Rapidamente, ele pegou a bicicleta, apanhou a mochila e as varas de pescar e saiu dali o mais rápido que pôde. Subiu na bicicleta e foi pedalando que nem um louco pela estrada de chão. E então, ele começou a ouvir algo pesado correndo ao lado dele pelo milharal. Era um som de passos pesados, mesclados com grunhidos assustadores. No final da subida havia um monte de terra. Bem, era uma baixada que ficava acima do nível da estrada. E foi aí que ele pôde ver melhor a criatura. A coisa estava lá parada, bem iluminada pela luz da lua. A criatura era maior do que ele havia visto anteriormente, pois agora a coisa estava em pé sobre 2 patas como uma pessoa. A sua pelagem era escura e os seus olhos brilhavam na luz da lua. Eram olhos amarelos e, segundo meu tio contou, as garras, os dentes pareciam muito afiados. Era uma criatura aterradora. O meu tio então começou a pedalar mais rápido ainda e acabou batendo as varas de pescar no chão e as quebrando. Bem, ele não pensou 2 vezes e deixou tudo ali mesmo. E continuou pedalando que nem um louco. E quando chegou perto de casa, já sem ar, desesperado, se virou para trás e ainda viu aquela coisa a uns 20 metros de distância dele. A criatura se escondia atrás de uma árvore, apenas o observando ao longe. Ele entrou em casa o mais rápido possível. E depois de contar isso para toda a família, todos riram, menos o meu avô.
pois o meu avô disse que também já havia visto um lobisomem. E após o meu avô confirmar a sua história, todos pararam de rir. O meu tio conta essa história até hoje, e eu acredito nele. E para o meu tio, aquela noite de lua cheia foi realmente sobrenatural. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Romário. Estou enviando o meu relato para ser publicado no canal. Sou baiano e moro atualmente em Recife, Pernambuco. E a história que vou contar aconteceu em 1991, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Na época, eu tinha 14 anos, e como todo adolescente da época, eu gostava de brincar com os meninos e meninas da rua. Era uma época muito boa e sem muita maldade. Pois bem, eu e os meus amigos frequentemente brincávamos de pega-pega e esconde-esconde. E isso eram todas as noites. E nessa época, o bairro onde morava ainda tinha muitos terrenos baldios. E alguns eram tão grandes que, na verdade, eram áreas de plantações. Um desses terrenos ficava bem perto da minha casa e terminava na área de um manguezal. Em uma noite, por volta das 21 horas, começamos a brincar de pega-pega. A ideia era tentar driblar os oponentes e tentar salvar os amigos que tinham sido pegos. Foi então que eu me escondi dentro do terreno e tentei chegar na área onde os meus amigos estavam presos. Porém, não dava para me aproximar sem ser pego pelos outros. Então, eu resolvi dar a volta por dentro do terreno baldio e sair em outra rua que dava acesso ao local da brincadeira. E como eu não tinha medo, pois nada de ruim ou algo aterrorizante nunca tinha acontecido comigo, então eu segui em frente. Fui caminhando por dentro do terreno, em meio às árvores, passando por baixo de cerca de arame farpado para chegar no outro lado da rua. E foi quando, de repente, ouvi ruídos vindo de dentro da mata. E eu logo fiquei em alerta. Parei um pouco para observar e ouvir. O barulho continuou e eu me arrepiei. E naquele momento, fiquei com muito medo e comecei a correr. Corri muito, me batendo nas árvores e me cortando no mato alto. E quando estava em alta velocidade, me bati em uma cerca de arame farpado. E foi Deus que impediu que o arame não perfurasse os meus olhos, mas cortou a minha perna. E até hoje eu tenho a cicatriz deste corte. Quando eu caí e olhei para trás, fiquei desesperado com a cena que vi. Um vulto negro enorme a uns 10 metros de mim, em pé. Passei por baixo da cerca de arame e continuei correndo. E finalmente cheguei no fundo de uma casa, gritando e batendo na porta. As pessoas que estavam na casa gritaram de dentro e perguntando o que era. Me identifiquei e pedi que, pelo amor de Deus, que abrissem a porta. E como no fundo da casa tinha uma lâmpada acesa com a luz fraca, deu para ver de longe a silhueta da criatura. Bem, eu nem sabia que era um lobisomem. E só fui saber
depois que as pessoas me falaram. Eles abriram a porta e eu caí dentro da casa dessa vizinha. A rua ficou repleta de pessoas querendo saber do que se tratava, e eu chorava muito, e nem conseguia explicar o que de fato havia acontecido. E por sorte, depois que passou, as pessoas do meu bairro e toda a minha família acreditaram na minha história, pois eu nunca fui mentiroso. Por um tempo, o bairro ficou deserto à noite, e as pessoas ficaram com medo de que a criatura voltasse e atacasse alguém. Bem, essa foi a primeira e a última vez que eu vi o lobisomem. Boa noite. Boa noite. Essa história foi me contada pela minha mãe, e aqui contarei com as palavras dela. Havia uma mulher que adorava bonecas, e durante toda a sua vida, ela colecionou todas que encontrava. Embora as suas preferidas fossem de porcelana, ela dedicava igual atenção aos variados tipos que possuía. O tempo passou, os seus filhos cresceram e o seu marido se foi, e ela se viu sozinha, tendo como companheira apenas a imensa quantidade de bonecas que possuía. E com o avanço da idade, a senhora, não podendo mais fazer todos os serviços de casa sozinha, decidiu contratar uma empregada para ajudá-la. A moça contratada ficaria responsável pela limpeza de toda a casa. E logo no primeiro dia, a empregada entrou no quarto onde as bonecas ficavam guardadas. Ela se espantou com a quantidade delas e fez uma cara de nojo ao verificar que algumas eram bem antigas. E ao espanar o pó das bonecas, ela percebeu que uma delas possuía um cordão vindo da parte de trás. Curiosa, ela puxou a corda e ouviu o brinquedo falar: "Eu amo a minha mamãe." Sem dar maior importância a isso, ela continuou a limpeza, até que se esbarrou em uma boneca que foi ao chão, quebrando o rosto de porcelana. A senhora ouviu o barulho e foi mais rápido que pôde até o quarto das bonecas. E ao ver os cacos pelo chão, uma tristeza lhe invadiu, sendo perceptível pela expressão que o seu rosto ganhara. A empregada disse rapidamente: "Eu realmente sinto muito por isso, senhora. Foi um acidente. Eu não pude fazer nada para evitá-lo. Me desculpe." Triste, a senhora disse para a empregada ter mais atenção, e que ela só continuaria no emprego se prometesse ser extremamente cuidadosa com as bonecas. E a empregada rapidamente concordou. No dia seguinte, a senhora deixou a casa para ir até o mercado, e a empregada ficou sozinha. Mal-humorada, a empregada decidiu não trabalhar naquele momento. Sentou-se na sala e lembrou da bronca que havia levado por quebrar aquela boneca velha e estúpida. Uma ideia maldosa lhe ocorreu, e ela se dirigiu até o quarto das bonecas. Ela lembrou como a senhora ficava triste com a boneca quebrada, e então pegou uma delas e a jogou no chão. A boneca se quebrou e a empregada sorriu, com a visão dos cacos se espalhando. Não satisfeita, ela pegou outra boneca e também a lançou no chão.
e depois outra e outra. Completamente entretida e satisfeita com a sua maldade, ela nem percebeu quando a senhora entrou no quarto e gritou desesperada: "O que você está fazendo? Está louca? Você está demitida!" Sentindo muita raiva, a empregada foi recolhendo as suas coisas para ir embora. E enquanto fazia isso, um ódio pela senhora crescia cada vez mais em seu interior. Até que ela pegou uma faca e voltou para o quarto. A senhora estava ajoelhada com as bonecas no colo, e por isso nem viu a primeira vez que foi atingida. 1, 2, 3 vezes. E a empregada só parou quando a raiva cessou. Então, ela se sentou à beira da cama e ficou parada por um instante e olhou em sua volta. Ainda havia muitas bonecas naquele quarto. Esticando seu braço, ela alcançou o outro daqueles brinquedos com um cordão nas costas. E novamente ela decidiu puxá-lo. E teve uma surpresa com a fala da boneca: "Olá, por que você matou a minha mamãe?" Aterrorizada, a empregada arregalou os olhos e disse em voz alta: "Não é possível! O que você acabou de dizer?" E a boneca falou novamente: "Por que você matou a mamãe? Ela era tão boa para nós." O medo invadiu o corpo da empregada. Ela jogou o brinquedo no chão e se levantou do lugar onde estava. Nesse instante, outras bonecas também falaram ao mesmo tempo: "Por que você matou a mamãe? Por que você matou a mamãe? Por que você matou a mamãe?" Passado alguns dias, uma das filhas da senhora foi visitá-la e a encontrou morta no quarto das bonecas, deitada na cama. E no chão, a empregada também estava morta, com os cabelos todos brancos e uma expressão de terror em seu rosto. Ao seu lado, várias bonecas com o rosto quebrado que pareciam vigiar o seu corpo. Boa noite. O meu nome é Diana e tenho 23 anos. E o relato que trago é um desabafo que durante muito tempo suportei calada. Acompanho vários canais que abordam o tema lobisomem. E de certa forma, me divirto com os contos e imaginação das pessoas. Porém, ouvindo os vários canais enquanto cuidava das coisas no sítio onde moro, conheci o Elite Oculta. E mal acreditei quando ouvi os relatos. Percebi que, diferente de muitos canais que buscam apenas uma história que agrade os seus inscritos e que não se arriscam em contar a verdade, este canal demonstrou mais autenticidade e menciona as coisas que realmente acontecem no meio lupino. Lógico que ainda há muitos mistérios e características a serem expostos, mas este canal tem sido o melhor em abordar o tema. Tanto que qualquer lupino sabe disso. E só para alertar, nós, os lobisomens, estamos de olho em tudo e acompanhamos o canal. E sabemos o que é verdade, exagero ou enganação. De fato, lobisomens são muito ativos sexualmente, e a bissexualidade é tão encarada como um escândalo entre muitos acompanhantes dos relatos. Mas para um lupino é algo comum e sem nenhuma importância ou drama.
Afinal, é apenas uma característica baseada no instinto de dominação e poder. Entre as mulheres lupinas, soa como um treino para obter autoconhecimento e segurança ao se deparar com um macho lupino. E entre os machos lupinos, é só para demonstrar o quanto é irresistível, já que conseguem atrair e fascinar até mesmo outro macho. Porém, nem todo lobisomem chega a ter instintos bissexuais tão intensos. É um conceito difícil de ser entendido por meros seres humanos, que baseiam as suas vidas em tabus ridículos, que já são desprezados por muitos humanos mais evoluídos. Conhecer o universo lupino é entender que lobisomens são seres intensos que não se importam ou julgam os instintos um do outro, mas se respeitam e unem forças para sobreviverem. Mas um ponto que gostaria de abordar é referente aos nomes: Jardel, Jadiel, Jadson e Ariel. Esses nomes têm muita representatividade entre os lupinos e possuem significados muito fortes. Daí são os prediletos entre muitas matilhas. Ariel significa altar consagrado, o filho da inspiração divina. Jardel significa o que guarda e protege. Jadiel significa o adornado por joias, o que fascina e deixa saudade. Aquele que com seus beijos encanta, mas como um sonho, some deixando apenas marcas. E Jadson significa aquele que mata em silêncio, o filho da estratégia, aquele que nunca falha no ataque. Existem 3 tipos de lobisomens: os que mantêm a consciência durante a transformação e os que não mantêm toda a consciência, ou que não mantêm nenhuma consciência quando transformados. Por outro lado, temos um inimigo mortal, não natural, pois estes seres não surgiram naturalmente entre nós, mas foram criados através de pactos e influências demoníacas. Eu me refiro aos canes. Não existe algo mais desagradável para um lupino que ver alguém mencionando essa raça do inferno como lobisomem. Canes não são e nunca serão um de nós. Não passam de lixos criados através de pactos com entidades baixas. A forma até pode causar confusão, mas os olhos vermelhos deixam claros que não passam de aberrações artificiais. Uma imitação da raça lupina, algo asqueroso e sujeito à aniquilação. Um lupino autêntico pode ser um puro sangue, quando a sina é por parte de pai e de mãe ao mesmo tempo, ou meio sangue, quando a sina é apenas por uma das partes. Em alguns casos, o sangue lupino pode ser inativo. Daí, o indivíduo nunca manifesta qualquer transformação. Mas ao gerar filhos, pode ser que os mesmos nasçam com a sina ativada. Bem, feitas as considerações necessárias, agora vamos ao relato. Os meus pais se conheceram no vilarejo, sendo que ele era um simples peão que trabalhava para os pais, e a minha mãe era a filha caçula do dono de uma pequena propriedade. O meu avô paterno era meio sangue e inativo. Casou com a minha avó, e dos seus 3 filhos, apenas o meu pai nasceu com a sina, sendo que a sua primeira transformação foi aos 16 anos. A minha avó ficou desesperada, mas o meu avô agiu com muita calma. E temendo que o meu pai se desse muito mal na cidade, decidiram que o criaria no interior e o mais afastado de qualquer perigo. Ao se transformar, ele tinha consciência, mas os seus instintos eram muito fortes. Daí,
ele se embrenhava nas matas atrás de caças. E para que ele não caísse em armadilhas, sempre em período de transformação, os meus avós deixavam porcos, cabras, carneiros, galinhas e até bezerros para ele lanchar antes de se meter nas matas. E assim ele caçaria com menos fome e mais cautela, e estaria atento a armadilhas de caçadores. A minha mãe conheceu meu pai quando ele tinha 26 anos e se apaixonou perdidamente. Ele também a amou assim que a viu, mas resistia, temendo prejudicá-la de alguma maneira. E foi quando ela, morrendo de vergonha, pediu para falar com ele e confessou seu amor. Ele também confessou que a amava, mas que sabia não ser digno dela. Ela, porém, não desistiu e pediu que ele fosse o que fosse, pelo menos desse uma chance para ela. Explicou que não queria saber de nada do que ele escondia. E com isso, ele não resistiu e iniciou um namoro com ela. Com 1 ano de namoro, ele a chamou para conversar e, muito temeroso, revelou a ela que era um lobisomem. Ela sorriu e disse não acreditar. Nisso, ele a levou à noite à beira de um rio e se transformou diante dela. Entretanto, ao ver o terror estampado no rosto dela, ele fugiu para a mata. Contudo, no dia seguinte, a minha mãe se mudou de mala e cuia para a casa dos meus avós paternos. Alegou que amava muito o meu pai e pouco se importava com o que ele era, até mesmo porque ele era a sua felicidade. E nisso, eles se casaram. Mas havia um medo da parte do meu pai que atrapalhava a realização plena da felicidade deles. Ele temia que ela tivesse algum problema caso engravidasse. E sempre que a amava, retirava o seu órgão na hora do prazer, lançando a sua semente fora. Dizia ele que era melhor assim. A minha mãe passou a ficar muito triste, pois tinha o sonho de lhe dar filhos. Ele dizia que preferia não ser pai a correr o risco de perdê-la. Explicou que uma gestação lupina era muito arriscada e que, além do risco de morte, gestação lupina gemelar poderia levar a mulher a se transformar numa lupina louca, e que o único jeito de livrar uma pobre alma de tal sina era matá-la. O meu pai comentou que não poderia conceber aquilo nem em sonho. Ela, no entanto, o convenceu a pensar positivo e contou que a sua recusa em fazê-la mãe doía muito mais do que a morte. E com isso, ele decidiu arriscar. No 3º ano de casamento, e com apenas uma relação que a minha mãe recebeu a semente dele, ela engravidou. E meses depois, teve o Heitor. Aquilo foi a maior felicidade dela. Entretanto, o meu pai, embora fosse um homem insaciável, lhe negava a semente. Contudo, com 1 ano do nascimento do Heitor, a minha mãe convenceu o meu pai a tentar ter uma menina. E ele permitiu que a sua semente fosse lançada nela. E foi quando ela engravidou e teve o Hélios. O meu pai ficou feliz por tudo ter dado certo, mas informou que nunca mais permitiria que a sua semente a fecundasse outra vez. E continuou se negando a explodir dentro dela. E foi quando a minha mãe teve uma ideia no mínimo arriscada. Ela esperou uma noite de transformação e, com algum tempo, saiu à procura dele. E o encontrou na beira de um rio que ele costumava contar que devorava as caças
e aproveitava para beber água. E mesmo ele estando na forma de lobisomem, ela se apresentou a ele como mulher. Nisso, ele a reconheceu e mesmo naquela forma cedeu à vontade dela. E apesar de terminar na forma humana, ele lançou a sua semente com fúria nela. Assim que refletiu no que aconteceu, ele pediu que ela entrasse no rio para se limpar. Ela obedeceu. Contudo, voltou a ficar grávida. A princípio, a gestação parecia igual às outras duas. Mas desta vez, a minha mãe começou a apresentar um quadro de fraqueza extrema, o que deixou meu pai preocupado. E foi quando a minha avó decidiu examinar a minha mãe e contou que sentia claramente 2 bolas na barriga dela. Desesperado, o meu pai alegou que ela não prosseguiria com aquela gestação, mas ela se opôs a ele e disse que jamais se livraria dos bebês e que se ele quisesse mesmo impedi-la, que a matasse. Desesperado, o meu pai a implorou que não fizesse aquilo com ele, mas ela, decidida, não deu-lhe ouvidos. Bem, o certo foi que ela deu à luz ao Derek e a mim, e 5 dias depois se transformou numa lupina louca. Desesperado, o nosso pai a conteve. Ela foi aprisionada num porão e alimentada com carnes, mas continuava na forma lupina. Desesperado, o meu pai chorava e lamentava não ter feito nada para que ela interrompesse a gravidez. No entanto, os meus avós alegaram que este foi o desejo dela, e que o meu pai deveria pensar com frieza e julgar se era justo deixar a minha mãe daquele jeito. Nisso, muito triste, ele se transformou em lobisomem e deu o golpe de misericórdia. Porém, saiu feito um louco, uivando de dor e arrasando as propriedades vizinhas. Devido a isso, todos os moradores da redondeza começaram a falar de ataques de lobisomem. O pior foi ele ter sido avistado por algumas pessoas e chegar a devorar as pernas de um homem que atirou nele. O homem acabou sendo salvo pelos médicos por um milagre, mas ficou traumatizado e com síndrome do pânico. O meu pai, quando voltou à forma humana e viu a minha mãe sem vida em sua forma humana, ele pranteou dolorosamente a sua perca. Ele mesmo foi quem cavou a sepultura dela e chorou 3 dias sem sair de perto do túmulo. Depois se fechou em dor e começou a viver no automático. Repetia que de nada adiantou ser um pai se perdeu a sua esposa, e passou um mês rejeitando a mim e ao Derek, mas depois acabou nos acolhendo. Quando soube que a minha mãe falecera, os meus avós maternos alegaram que nem o Derek e nem eu éramos os seus netos, e que a amizade e a consideração com a família do meu pai estava acabada. Então, fomos criados no sítio dos nossos avós paternos. E o nosso pai sempre foi carinhoso com todos os filhos. Quando completei 9 anos, a minha avó soube de uma mulher que era estéril, devido a um aborto que cometeu ao engravidar de um aventureiro mentiroso que estava a passeio pela cidade. Desde então, a mulher se dedicava a trabalhar para os seus pais e matou seus sonhos de ser uma mulher casada, já que pelo fato de não ser mais virgem, nenhum homem a levaria a sério. E por outro lado, ela não podia dar filhos a homem algum, e nenhum homem sério queria uma mulher que não poderia lhe proporcionar uma família e perpetuar sua descendência. A minha avó procurou a Johanne e falou do meu pai.
Disse que ele já tinha 4 filhos, era viúvo e só queria mesmo uma mulher. E Johanne acabou concordando em conhecer o meu pai, sem que ele nem imaginasse as intenções dela. E ela ficou impressionada com a beleza do meu pai. E com um mês que se conheciam, Johanne chegou ao meu pai e disse que o queria como homem e não se importava com amor, romantismo ou o que quer que fosse. Disse que o queria com loucura mesmo e que precisava ser amada na cama. Nisso, ele contou que era um lobisomem. E ela falou que então seria a sua mula sem cabeça. O certo é que o relacionamento deles era uma loucura. E com o tempo, a minha avó até se arrependeu de apresentar a Johanne para o seu filho, pois chegou a ver e ouvir coisas durante a noite que dizia ser imprópria para uma casa de família decente. Contudo, o lado fogoso da Johanne não interferia o seu papel de madrasta e dona de casa. E como ela não podia ser mãe, o meu pai e ela pegavam fogo e faziam loucuras até mesmo no meio de estradas ou em rios da região. E isso gerou até comentários na vizinhança e deixou a minha avó envergonhada. Quando completei 13 anos, tive a minha primeira transformação, o que foi uma surpresa, já que nenhum dos meus irmãos havia se transformado. Na verdade, todos eles só tiveram a sua primeira transformação aos 18 anos. E quando me viu gritando de dor e me transformando, o meu pai correu para me ajudar. Ele me orientava a respirar e não travar o meu corpo, pois assim a dor seria menos. Os meus irmãos me trouxeram um porco para eu aliviar a fome assim que a transformação se concluísse. O meu pai recomendou a todos que entrassem em casa e trancassem as portas. Disse que não tinha certeza que eu teria consciência diante da transformação e que ele não queria arriscar a vida de mais ninguém. O processo de transformação era muito doloroso. Eu gritava e chorava de dor, sentindo os meus ossos se quebrando e se reconstruindo. Pelos amarronzados cresciam e eu via o meu corpo mudando assustadoramente. Uma vez transformado, senti a minha mente entorpecida. Era como se eu estivesse num sonho. Sentia uma sensação de força absurda e um instinto animal incontrolável. O meu pai insistia em me mostrar o porco e repetia que não era para eu ir muito longe. E quando eu sentisse que estava mudando, que corresse para o rio. Ele sorria e gritava que me amava. Enquanto isso, eu rasgava o porco e o devorava com vontade. A fome se acalmou, porém eu queria mais. E por isso eu corri para a mata. Eu tinha pavor de cobra, mas a primeira coisa que encontrei foi uma cascavel. Então já fui a destroçando e comendo a bicha com vontade. Embora tivesse cerca de 1,50 m na forma humana, em minha forma lupina eu chegava a uns 2 metros de altura. A minha visão era ampla e clara, mesmo no mais escuro da noite. E a velocidade que alcançava era surpreendente. E sem dificuldade eu pegava pacas, cutias e até caititus deliciosos. O gosto da carne era comparado com o mais delicioso chocolate. Isso na minha forma humana. O mais estranho era que eu expelia tudo por baixo em pouco tempo. E poderia fazer isso correndo sem ao menos me sujar. E me divertia como nunca imaginei antes. Foi quando senti o forte cheiro de carniça e o calor
de um estranho animal. Na verdade, eu ouvia o som da boca dele devorando algo. Isso a uns 100 metros de distância. Fiquei muito intrigada e decidi averiguar que animal comia carniça e de que animal era carniça para ter um fedor tão intenso. E foi quando eu me deparei com outro lobisomem. Ele estava de costas para mim e, para minha surpresa, comia um pequeno porco do mato. E o fedor terrível não era da caça, mas sim dele mesmo. Naquele momento, o vento levou o meu cheiro a ele, que imediatamente voltou-se a mim. E, para minha surpresa, aquele ser não era um lobisomem, mas sim um ameaçador olhos vermelhos, um maldito cane, que partiu com tudo para cima de mim. Pulei para o lado, levando as garras na pele daquele ser grotesco, fedido e imundo, arrancando pelos e sangue daquela coisa nojenta, arrancando também um grande urro de dor daquele ser abominável. Sabia que aquele demônio disfarçado de lobisomem era muito mais forte do que eu, e que as minhas chances num confronto direto eram mínimas, principalmente eu estando sozinha. E por isso reuni as minhas forças para fugir o mais rápido possível, aproveitando o tempo que ganhei ao feri-lo. Contudo, aquele monstro não se intimidou e veio com tudo ao meu encalço. Vinha pesado, quebrando os matos e numa velocidade muito grande. Quando o senti bem próximo, me joguei para o lado, dando um novo golpe nele. Porém, desta vez, por pouco, ele não me atingiu com a sua pata imunda. O demônio soltou um urro de fúria e logo veio avançando sobre mim, me obrigando a duelar com ele. Eu sabia que não tinha chances contra aquele maldito cane, até mesmo porque aquele ser tinha um acordo com entidades baixas que lhe davam força de 3 lobisomens naturais. Sem mencionar que era incansável, tinha cicatrização mais rápida e usava o olhar para confundir o oponente. Mas eu estava tomada de adrenalina e poderia usar a leveza do meu corpo para escapar. Entretanto, o demônio me atingiu com um golpe que me lançou longe por cima das árvores e matos. A dor foi imensa, mas ele avançou furioso, enfiando as suas garras na minha pele. Aquelas garras malditas, além de ferir, pareciam queimar. Soltei um urro de dor, e foi quando ele começou a me golpear com mais fúria. Tentava me proteger, atacando e disputando com ele, mas ele era muito forte. Cheguei a imaginar que era o meu fim. E foi quando ele me juntou e me jogou contra o tronco de uma árvore. Nisso, eu senti uma terrível dor, a ponto da minha vista escurecer. Não sabia interpretar onde doía mais em meu corpo. E foi quando ele me arrastou, e daí só consigo lembrar em flashes. Recordo que ele cravou as suas garras em minhas costelas e me jogou num tronco de uma velha árvore derrubada. Voltei a apagar, e quando dei conta de mim, a minha cabeça balançava e uma dor sem comparação me fez estremecer. Aquele ser das trevas copulava comigo com fúria, estando nós dois na forma lupina. A minha vista escureceu, e quando dei conta de mim, já estava na forma humana sangrando e jogada no meio do mato, ao lado da velha árvore. As marcas das garras daquele ser repulsivo haviam desaparecido, mas a violência sofrida era de enlouquecer. Uma mistura de nojo,
humilhação, constrangimento, pavor, ódio e desespero. E mesmo ferida e sangrando, eu consegui andar com dificuldades e cheguei em casa. O meu pai me esperava no rio. E a minha avó foi quem me viu chegando. E apavorada, correu para me socorrer. Heitor correu para chamar o nosso pai, que logo chegou desesperado. E assim que me viu, perguntou o que havia acontecido. Aos prantos, eu contei que fui vítima de um cane. O meu pai ficou tão transtornado que pegou as coordenadas de onde eu fui e saiu com o Heitor e o Hélios armados com espingardas e revólver em busca do cane e de vestígio dele. E apesar de receber os cuidados necessários por parte da minha avó, que era uma experiente enfermeira, eu fiquei proibida de tomar banho. O meu pai estava tão revoltado que não via a hora de anoitecer para que ele pudesse farejar o odor do cane impregnado em mim e sair à procura do infeliz. E então, a noite mal chegou e o meu pai foi forçando a transformação. E assim que conseguiu, foi até a mim. E após farejar, saiu ensandecido para a mata. Aquela foi a última vez que viu meu pai com vida. Foi uma noite em que os meus avós passaram em claro. A todo momento, a minha avó ia e voltava do terreno na expectativa de ver o meu pai regressando. Ainda assim, pedia para os meus irmãos descansarem, pois se alguma coisa de ruim acontecesse, precisaria da ajuda de todos. O dia amanheceu e a nossa avó foi chamar todos os netos. Pediu para Johanne ficar comigo e com o meu avô. Então se embrenhou na mata à procura do meu pai. E por volta das 9 da manhã, ela regressou calada e cabisbaixa. Heitor empurrava um carrinho plataforma de transporte com o corpo do nosso pai. O meu avô soltou um grito de dor. E a Johanne correu desesperada. Em minha mente, aquilo não poderia ser real. Aquilo era um pesadelo. Os meus 3 irmãos choravam em silêncio. E foi quando a minha avó comentou que o meu pai se foi. Mas a sua morte não foi em vão, pois ao lado dele havia o corpo do maldito cane que na forma humana agonizava. Ela contou que o infeliz, na agonia da morte, ficava repetindo que era inocente. Mas no peito esquerdo, ele tinha o símbolo do pacto feito com ferro quente. A minha avó pediu que respeitássemos o nosso pai e que ele fosse enterrado no mesmo local que a minha mãe. E com 2 dias do falecimento do nosso pai, a Johanne nos deixou. Ela alegou que não havia mais nada que aprendia ali. Alegou que a amizade e fidelidade à nossa família estava acima de qualquer coisa. E como ela era esposa de nosso pai, levou consigo algumas cabeças de porcos, cabras e galinhas. A minha avó julgou ser justo que ela não saísse de nossa casa com uma mão na frente e a outra atrás. Afinal, ela mesmo com as suas loucuras havia feito o meu pai feliz. No mesmo dia em que o meu pai foi encontrado morto, espalhou-se a notícia que Valmir Perosa, o mais rico fazendeiro da região, pranteava a morte do seu único filho homem, Caetano Perosa. Ele teria entrado na mata para caçar e foi vítima de um animal. Muitos lamentavam o fato dele só ter 19 anos e ter sido encontrado morto. No entanto, a minha avó alegava que aquele cane maldito já havia ido tarde. Contudo, agora se sabia a qual família ele pertencia.
Porém, a minha avó levantou a hipótese de talvez ele não ser o Cane que me atacou, uma vez que ele morreu alegando ser inocente. Contudo, a melhor pista da assinatura genética de quem me atacou veio quando meu pai completou 1 mês e meio de falecido, e eu descobri que estava grávida. A minha avó alegou que através do fruto maldito de um cane e uma experiente cigana poderia localizar o asqueroso ser que o originou. E foi quando a minha avó se dedicou a procurar uma velha cigana que não fosse charlatã e tivesse conhecimentos de magias de pactos. Ela comentou que tinha ideia de uma mulher, porém não sabia se ela ainda era viva. E antes de sair em viagem, ela me recomendou 2 coisas. A primeira, que eu me cuidasse, e a segunda, que eu não me apegasse ao monstro que se formava em meu ventre. O meu avô foi quem ficou responsável em cuidar da nossa propriedade e de todos nós. Meus 3 irmãos ajudavam nas tarefas da propriedade, e meu avô contratou mais 3 trabalhadores. 5 meses depois, a minha avó regressou com uma velha cigana chamada Maristela. Assim que ela me viu, disse que a criança em meu ventre era um ser de luz e que viria prematuramente. Daí, ela se preparou para me ajudar. E com 7 meses e 2 semanas de gestação, eu entrei em trabalho de parto e o Muriel nasceu. Por minha avó, ele deveria se chamar Malvino, em referência a Malvindo, mas eu não concordei. Preferi chamá-lo de Muriel, que na cultura lupina significa o anjo das muralhas, ou aquele que me protege. A minha avó achou um desatino dar a um cane um nome desses, mas respeitou. Até mesmo porque a cigana alegou que quando uma mulher dá à luz, é um anjo que sopra o nome da criança no ouvido dela. A minha avó voltou a me recomendar a não me apegar ao cane que saiu de dentro de mim. Disse-me que ele só parecia com a criança, assim como o pai parecia lobisomem, mas não passava de um ser do inferno encarnado. Ela lembrou que com 7 anos de vinda dele a este mundo, conseguiríamos discernir o cheiro do monstro que o originou, e ele já não teria serventia alguma. Contudo, aquele ser nasceu tão fraco e indefeso que eu sentia algo muito estranho por ele. E por mais que a minha avó dizia que ele era um ser imundo, o meu coração enchia de compaixão e amor por ele. O simples choro dele tocava a minha alma e me desesperava. Até de alguém tocar nele, eu tinha medo de machucá-lo. Irritava-me o fato da minha avó ficar se referindo a ele como criatura nojenta. E quando Muriel foi se desenvolvendo e me chamando de mãe, o meu coração sofria muito por ele, e eu só pensava em protegê-lo. Na ausência da minha avó e dos meus irmãos, o meu avô e eu éramos muito carinhosos com o Muriel. Afinal, ele era uma criança, e eu me sentia muito ligada a ele. E quando Muriel completou 4 anos, Maristela conversou com a minha avó e disse que pela idade que ele tinha, já dava para saber qual era a sua essência lupina, muito embora ela só a manifestasse muito tempo depois. E antes dela fazer o ritual, eu cheguei a ela e perguntei se o ritual seria doloroso, ao que ela me tranquilizou dizendo que não, e disse que se eu quisesse poderia participar para acalmá-lo. E foi quando ela visualizou o que o Muriel era. Disse
que ele era um híbrido de olhos vermelhos. Nisso, a minha avó alegou que ele deveria ser eliminado o quanto antes. Contudo, Maristela pediu para ela deixá-la terminar e contou que ele seria um lobisomem albino, de pelos branquinhos, com cheiro de enxofre e até cauda. A minha avó ficou pasma. Um lobisomem albino é considerado um símbolo de respeito entre os lobisomens e considerado sagrado. Por fim, a minha avó alegou que aquilo era impossível. Um cane jamais adquiriu uma forma daquela. E foi quando Maristela falou que ele não era um cane, mas sim um lobisomem. Contou que ele conteve toda a maldição de cane nos olhos para poder castigá-los e puni-los. Em seguida, disse que graças a isso, ela poderia ver claramente quem era o pai dele. Depois, disse que era um velho de aproximadamente uns 70 anos. E nisso, a minha avó ficou muito interessada. E a cigana, mesmo sem saber, deu as características de Valmir Perosa. E depois que relatou as características do velho, ela contou que ele estava bem vivo e ainda gozando de muita saúde. Com isso, ela começou a passar mal, ao que a minha avó pediu para ela descansar. Aquela relação foi uma bênção, pois desviou o ódio irracional que a minha avó sentia pelo Muriel para o Valmir Perosa. Ela reconheceu que foi um erro julgar um membro da família como um cane, e pela primeira vez abraçou o Muriel. Depois disse que precisava descansar e que não queria ser incomodada por ninguém. O meu avô estava com os meus irmãos trabalhando e eu cuidava dos afazeres domésticos. E foi quando a minha avó fugiu de casa e, se disfarçando de cigana, foi para a propriedade dos Perosa. Lá, ela fez um escândalo, alegando que gostaria de falar com Valmir Perosa. Disse que Caetano Perosa havia confiado a ela um recado. E ao ouvir o nome do filho, Valmir a recebeu e quis saber o que era. Ao que ela enterrou uma faca na barriga dele. E ao ver o patrão sendo atingido, um dos homens atirou na cabeça da minha avó, que logo caiu sem vida. Estávamos reunidos em casa, já prestes a chamar a vovó para jantar, quando a notícia chegou. Valmir foi levado às pressas para o hospital, e o advogado dele foi acionado às pressas para conversar com o delegado. O capataz que atirou fugiu para se livrar do flagrante. E com honras enterramos a nossa avó. Mas o covarde que atirou não esperava que o Heitor, o Hélios e o Derek já se transformavam em lobisomens. Eles fizeram questão de respeitar o velório da minha avó, para depois ir atrás do assassino dela. Roger Salles estava escondido numa chácara do advogado do Valmir. Os meus irmãos contaram que ele teve uma morte bem lenta e que os gritos de terror e dor dele foram terríveis. Roger Salles tinha uma esposa e 5 filhos, mas eles não foram tocados. Afinal, eram inocentes. E assim que chegaram em casa, Maristela tratou de fazer um ritual de purificação sobre eles e informou que os 5 maridos das 5 filhas do Valmir eram canes. Elas também eram canes. E tinha uma mãe de santo que trabalhava com pactos lupinos. Ela alegou que desde quando descobriu a paternidade do Muriel e avistou a imagem de Valmir, que a feiticeira começou a travar uma guerra com ela. Disse
que era uma questão de tempo para a mãe de santo conseguir respostas. Mas que até agora, os feitiços ciganos tinham feito as entidades dela caminhar em círculos sem obter respostas. Pela madrugada, a cigana acordou assustada e disse que Valmir não resistiu e acabou morrendo. Contou também que a mãe de santo já estava por dentro de tudo e que 5 precipitados canes estavam vindo furiosos e cheios de proteção de entidades baixas para surpreendê-los e eliminar todos. A cigana se expressou em fazer círculos no quintal e explicou que eles apenas captavam a força lunar. Heitor, Hélios, Derek e eu arrancamos as nossas roupas e entramos nos círculos. Começamos a nos transformar em lobisomens. Nisso, a cigana iniciou os feitiços de conjuramento e banimento, aproveitando os vários amuletos de proteção espalhados e escondidos pela propriedade. O cheiro de carniça trazido pelo vento era terrível, mas denunciavam os malditos canes. Saímos, contudo, para interceptá-los. Em minha mente, só me lembrava da derrota que tive diante para Valmir Perosa. Porém, agora a vantagem era nossa. Os canes vieram tão confiantes na regra que diz que eles eram mais fortes que os lobisomens naturais, que não se atentaram aos amuletos que enfraqueciam as suas conexões com as entidades. No começo, as patas e garras deles eram muito perigosas, mas quando viram que Heitor atingiu um deles com uma mordida no pescoço e o fez sangrar até a morte, ficaram horrorizados. Com o confronto 4 contra 4, nós mostramos o orgulho e a força dos verdadeiros lobisomens. E um a um dos canes caíram abatidos diante de nós. Tomados de ódio, assim que eles assumiram a forma humana, os devoramos só para vomitá-los depois. Foi então que começamos a chorar e a gritar, dando salve ao nosso pai, que mesmo em desvantagem e sem nenhuma proteção cigana, enviou um cane que tinha o triplo de sua força de volta para o inferno. E demos também salve à nossa avó, que morreu seguindo a valentia do nosso pai, mas dando a facada que enviou o líder dos canes Perosa de volta para o inferno. Depois desse confronto, os canes que sobreviveram abandonaram a fazenda Perosa e nunca mais foram vistos. Meus irmãos, com o tempo, encontraram as suas mulheres e formaram as suas próprias famílias. Todos vivemos na mesma propriedade e o nosso avô é casado com a Maristela. Sabemos que ainda resta uma feiticeira e pelo menos mais 5 canes. Contudo, não sabemos quando virão até nós ou o que pretendem fazer. O certo é que tudo é uma incerteza e que não vamos dar mole para o azar. Porém, quando ocorrer o desfecho de tudo isso, e se eu sobreviver para contar essa história, prometo que enviarei um novo relato. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Nelson. Eu sou casado e moro em Feira de Santana, na Bahia. O fato relatado por mim nessas linhas aconteceu comigo, a minha esposa Cirema e a minha sogra Deusuíta, há cerca de uns 26 anos atrás, quando Deusuíta resolveu fazer consultas com a senhora em um centro espírita. O problema surgiu quando ela começou a ter pesadelos com o marido,
que já havia falecido há muitos anos. Neles, ela o via entrar no quarto, vestido de preto, subir na sua cama e tentar estrangulá-la. E após inúmeras vezes, passando noites assim, tinha vez que a coitada se dopava de café para não dormir. Ela, que não era muito religiosa, mas devido ao acontecido, resolveu então ir fazer uma consulta com uma macumbeira muito conhecida. O dia então chegou. Eu e a minha esposa passamos na casa dela e a conduzimos ao centro de Quimbanda. Entramos e logo me deparei com uma senhora de meia idade, e ela usava um vestido branco e vários cordões coloridos no pescoço. No quartinho do terreiro havia um enorme pentagrama desenhado no chão vermelho e várias imagens de Exus e pombas-giras espalhado por todos os lados. Então, fiquei aguardando do lado de fora, em uma área onde havia várias cadeiras. As horas voaram, e logo ficou bem tarde da noite. Eu já estava sonolento quando ambas terminaram de serem atendidas. A minha esposa, Cirema, me contou que a minha sogra estava sendo perseguida pelo espírito do falecido marido. Mas o Exu ficou de ajudá-la, porém, ela tinha que levar um certo despacho no cemitério numa sexta-feira à meia-noite. E assim fomos para o carro. E próximo ao terreiro, cerca de uns 60 metros, eu não pude deixar de notar um cemitério. O lugar estava bem deserto e uma atmosfera pesada tomava conta do ambiente. E em frente à praça do cemitério, eu não pude deixar de notar um cavalo negro que encarava o carro. Bem, tudo normal até aí. Mas logo me veio um arrepio quando reparei nos olhos do cavalo e eram vermelhos como fogo. O cavalo também batia a pata dianteira direita no chão e abaixava a cabeça, fazendo menção de correr na direção do carro. Olhei para minha esposa e minha sogra, e elas pareciam não reparar no cavalo. Então, procurei esquecer isso e levei a minha sogra em casa, e eu e a Cirema voltamos para casa. Morávamos em uma rua de terra, com um lote baldio ao lado e poucos moradores na rua. Eu me lembro que fui acordado de madrugada pela minha esposa, e ela dizia que um cavalo havia pulado a cerca e entrado em nossa casa. Então, eu logo tratei de me levantar, e logo escutei-os trotar em volta da casa, e fortes relinchos que mais pareciam gritos, como se fossem vários homens gritando desesperados. Fiquei encabulado com aquilo, e a primeira coisa que eu fiz foi me certificar se todas as portas e janelas estavam bem fechadas, pois eu já sabia que aquilo não era nada natural. Misteriosamente, a luz da casa foi embora, e por longos minutos, que pareceram horas, escutamos aquele ser lá fora que relinchava, dava gritos e galopava em volta da casa. Não deixei de notar que quando a criatura passava pela frente das janelas e portas, um clarão de fogo atravessava as frestas de madeira, deixando tudo aquilo mais sinistro ainda. Por fim, tudo cessou e a luz voltou. Porém, não dormimos mais naquela noite. No dia seguinte, Cirema e eu voltamos até a Mãe de Santo para esclarecer aqueles eventos sobrenatural. E foi aí que ela nos contou toda a história. Ela disse o seguinte: "Olha, Cirema, a coisa está pior do que eu pensei. Então, eu vou ter que revelar toda a verdade.
A sua mãe morava em um convento e foi freira até os 25 anos. Porém, em uma sexta-feira santa, ela e um rapaz que fazia entrega de pães no convento transaram loucamente nesse dia sagrado, e no decorrer dos dias isso se tornou frequente. E o lugar preferido dos dois era dentro do confessionário, pois quando a igreja estava fechada, ninguém os procuraria ali. Mas um padre havia esquecido seus óculos na igreja, e naquela noite, quando ele voltou para buscar, ele pegou a sua mãe e o entregador de pães no ato profano dentro do seu confessionário. O padre não teve outra atitude a não ser excomungar a sua mãe e amaldiçoar o seu pai. A sua mãe foi expulsa do convento e veio a morar com seu pai nessa cidade. Mas um certo dia, quando ele saiu para trabalhar na plantação de cana, ele nunca mais retornou. Amigos do trabalho encontraram ele morto dentro do canavial. Porém, só havia sua cabeça e o seu corpo jamais foi encontrado. Isso aconteceu quando a sua mãe estava grávida de você. Uns diziam que foi morte matada e outros diziam que foi algo sobrenatural que aconteceu com ele. Mas eu sei a verdade. Ele foi degolado por uma entidade conhecida como ceifador. E isso tudo porque ele foi amaldiçoado. Essa entidade carrega uma grande foice e anda com um manto negro. E muitas vezes é até confundido com a morte devido ao seu rosto cadavérico. O corpo do seu pai em espírito está amaldiçoado a se transformar em mula, e no lugar da cabeça sai labaredas de fogo. Eu falei para sua mãe que o Exu vai afastar esse espírito de suas vidas. Porém, o Exu exigiu uma oferenda, a qual a sua mãe deve levar até o cemitério na sexta-feira à meia-noite. Quando ouvi essa história da mãe de santo, eu fiquei abismado. A Cirema também estava pasma com tudo isso, pois como a sua mãe nunca havia lhe contado isso. Enfim, no dia seguinte era uma sexta-feira. Então fomos, a Cirema, a minha sogra e eu, no cemitério fazer a tal oferenda. A minha sogra tinha que fazer isso sozinha. Então, ela adentrou o cemitério e ali na frente ficamos no carro, a Cirema e eu. Era por volta de 11 da noite. Então conversávamos para passar o tempo. E foi quando notamos ao longe o vulto de um homem que se aproximava. Bem, não seria nada demais se não fosse pelo fato de que a certa distância ele já aparentava ser bem alto, como se estivesse montado a cavalo. E logo começamos a ouvir os seus passos. Incrível, ele tinha um pouco mais de 2 metros. Eu imagino. Ele usava um chapéu e um casaco preto. Era como algo que lembrava uma capa. E ele parecia ter saído de um filme de terror. E quando ele passou por nós, notamos que em seu rosto não existia vida nenhuma. Parecia um boneco de cera, com grandes olhos negros e um rosto cadavérico. Eu pensei, é uma brincadeira de mau gosto de algum miserável desocupado. A minha sogra, que acabava de sair do cemitério, ela gritou: "Não o encarem! É o ceifador que matou meu marido!" A minha sogra correu para dentro do carro, e nós, desesperados e com os olhos evitando aquela criatura, rezamos sem parar. Então, ele deu um terrível urro, que mais parecia o de um boi sendo esquartejado vivo. A minha esposa quase perdeu os sentidos. Eu tremia dos pés à cabeça, e de repente deu um vento fortíssimo, levantou a poeira do chão, e numa espécie de redemoinho,
aquele espectro diabólico se dissolveu na poeira, e um cheiro de coisa estragada tomou todo o ar à nossa volta. A minha esposa então voltou a si, e só aí que eu consegui dar partida no carro e sair voando daquele lugar. Fomos para casa e não falamos uma só palavra. Esperamos até o dia amanhecer, e no dia seguinte ficamos pensando se era ou não possível que dois mundos tão diferentes, o das almas e o dos vivos, se colidissem daquela maneira. A minha sogra contou que enquanto ela fazia a oferenda no cemitério, aquele espectro a encarava de longe, e quando ele se aproximou em seu cavalo negro, ela pôde perceber que o ceifador estava montado em seu marido, pois agora ele havia se tornado o cavalo sem cabeça. E de alguma forma, ela pôde sentir a energia dele que emanava daquele cavalo. A minha esposa nunca mais tocou no assunto. A minha sogra já faleceu há alguns anos. Eu acredito que naquela noite pagamos um preço por termos nos arriscado tanto em um terreno onde nós não nos encaixávamos. Pois nenhum de nós era preparados para fazer despacho ou mexer com quimbanda. Enfim, a maldição chegou ao fim, e acredito que finalmente a alma do meu sogro já descansa em paz, e agora junto com a alma da minha sogra. Boa noite.